Olá, boa noite a todos. Hoje é o dia mais esperado de todas as lives, com certeza. Acho que vai ser a live de maior sucesso pelo retorno dos comentários. Tenho quase que certeza. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante: ansiedade e intestino. Será que eles andam juntos? Quem vai explicar tudo sobre esse assunto pra gente vai ser o Dr. Rodrigo Menses. Ele é muito fera, eu só tô aguardando ele fazer a solicitação aqui e aí a gente já vai começar. Eu vou até, enquanto isso, fixar. Quem quiser fazer pergunta já pode fazer também. Tô colocando aqui fixando o comentário. Muito legal, já tem 83 pessoas aqui. Gente, quem quiser já começar com as perguntas, coloca as perguntas aqui embaixo no ponto de interrogação. E aí a gente vai abrindo depois para as perguntas, que aí o Dr. Rodrigo Menses vai esclarecer para todo mundo a dúvida de todo mundo. Vamos ver aqui se ele já solicitou. Ainda tô aguardando. E eu fiz já aqui diversas lives sobre ansiedade com diversos psiquiatras, mas hoje é um ponto de vista muito interessante, porque é ansiedade ligado ao nosso intestino, né? E ninguém melhor para esclarecer tudo esse campo é o Dr. Rodrigo Menses. Eu vi aqui que estão começando a fazer as perguntas. Gente, quem puder fazer aqui na caixinha de pergunta no ponto de interrogação, aí fica mais fácil de eu selecionar as perguntas. Porque hoje tem bastante gente aqui na live. Então, vamos ver aqui se já solicitou. Ainda estou aguardando. Hoje vai ser muito legal. Com certeza vai ser a live que tem mais visualizações até agora. Não tenho nem dúvida. Vai dar certo. Olá, Rodrigo. Olá, Doutor Rodrigo, tudo bem? Dr. Rodrigo Menses, é um prazer receber aqui, uma honra o aceite do seu convite. Prazer é tudo meu. O trabalho que você está fazendo é muito legal, Rodrigo. É uma oportunidade de trazer conhecimento e entretenimento para as pessoas no momento de pandemia, né? Exatamente. Então, bem bacana, bem bacana. É um assunto que eu gosto muito também. É, Então, e tem bastante gente, ó, só agora tem 125 pessoas ao vivo, você vai ser o recorde com certeza aqui. que legal. Tomara, vamos lá, vamos lá. Sabe, uma coisa que eu penso assim, ansiedade e intestino, né? O mais comum ligado a isso é a síndrome do intestino irritável. Mas eu sou leigo no assunto, eu tô certo ou eu tô errado? Não, você está certo. Na verdade, assim, até pouco tempo atrás, a gente ainda fazia um pouco de confusão com essa relação de ansiedade intestino e, às vezes, ansiedade estômago, né? A gastroenterologia é uma das especialidades que tem a maior relação com o quadro funcional. Eu vou tentar falar o mais simples possível. Se ficar difícil em qualquer coisa, vocês avisam, porque esse tipo de aula não é o que a gente está habituado. Né? Então, é assim, a síndrome do intestino irritável atualmente é uma das queixas mais frequentes no consultório do médico, né? Na minha especialidade, principalmente, nos clínicos e nos gastroenterologistas, né? O que é a síndrome do intestino irritável? Né? A síndrome do intestino irritável é um conjunto de sinais e sintomas, né, que fazem o paciente procurar o médico. Né? Normalmente, esse paciente ele vem com queixas de dor abdominal, né? Inclusive, obrigatoriamente, ele tem que ter dor abdominal para ser considerado um paciente com intestino irritável. E vem junto com a alteração da forma das fezes, da consistência das fezes, do número de evacuações, né? E muitas vezes o paciente tem aquela queixa dos gases, né? Que era uma queixa super comum há muito tempo atrás e a gente desconhecia até algum tempo essa síndrome, né? Então a gente dizia para os pacientes, olha, você vai lá na farmácia, toma Luftal e é isso mesmo, né? Hoje em dia não. Hoje a gente tem uma série de conhecimentos, uma série de coisas para tratar esses pacientes. É, exatamente. E uma coisa que eu acho que também tem muito a ver com ansiedade do intestino é a gastrite nervosa, não é? A gastrite nervosa, na verdade, esse diagnóstico
Nós médicos, a gente não gosta desse diagnóstico, porque na verdade ele não existe, né? Olha, então eu tô errado. Na verdade, a gastrite, o que os leigos, né, chamam de gastrite nervosa, para a gente é a dispepsia funcional, né? Que significa que às vezes o paciente não tem uma alteração orgânica, quer dizer, ele não tem uma alteração suficiente numa endoscopia ou em qualquer exame que a gente faça que seja compatível com a clínica dele. Então, muitas vezes, assim como o intestino irritável, a gastrite, a dispepsia funcional, né, que a gente fala, tem muita relação com o quadro emocional, né? Na verdade, são neurotransmissores parecidos, né? A doença, o mesmo quadro de ansiedade pode gerar manifestações intestinais e pode gerar manifestações gástricas. No nosso caso aqui, eu vou falar das intestinais. Na verdade, tem uma série de coisas para falar, né? Tem muita coisa nova, muita coisa bacana aí que vem vindo. Na verdade, esse é um assunto que cada dia mais, né, tem novidade, né? É um dos maiores temas de congresso e tudo, porque as pessoas têm isso, né? Elas têm esse quadro e são cada vez mais frequentes. Até queria contar uma coisa, né, que depois que eu vou até anotei umas coisinhas para comentar com vocês, para a gente fazer uma sequência, e depois que você me convidou para a live, Rodrigo, as pessoas vieram já fazer algumas perguntas, né? Olha, perfeito, então. E assim, são perguntas que, na verdade, é o que eu escuto no consultório, né? Direto, né? Escuto no consultório, escuto no hospital, né? E fizeram umas afirmações também. Eu queria dar uma lida nessas afirmações para a gente tentar... Pode ficar à vontade. Tá E aí depois a gente tem até 1 hora de live disponível que o Instagram deixa. Aí depois a gente abre para as perguntas. Pode ficar à vontade. Fechado. Né? Então, assim, eu achei muito bacana, porque assim, algumas pessoas falaram para mim o seguinte, né? Eu peguei 3 das frases que me falaram agora e eu queria colocar aqui, porque eu acho que todo mundo já passou por isso, em algum momento da vida, né? Então, doutor, tudo que eu como me dá diarreia. Né? Doutor, depois de comer eu tenho que correr para o banheiro, né? Que a gente chama de urgência evacuatória, né? E doutor, toda vez que eu tenho prova na faculdade, eu não saio do banheiro. E aí veio a pergunta, né, dos pacientes que têm o perfil da síndrome do intestino irritável, que são os pacientes que têm um componente maior de ansiedade, na maioria das vezes. Eles já perguntam direto, será que isso é câncer? Ou será que a síndrome do intestino irritável é uma doença que leva ao câncer? Será que é uma doença que leva às inflamações no intestino? A gente olha na internet, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, um monte de doença grave. O Google assusta a gente. Exatamente. Né? Então, na verdade, eu queria contar um pouco para vocês, né, o que é a síndrome do intestino irritável, como ela se manifesta, né? Depois explicar alguma coisinha de dieta, né? Falar um pouquinho, uma coisa básica sobre o que a gente tem que fazer para melhorar a nossa qualidade de vida, claro, sem entrar nos temas medicamentosos, que não é nosso objetivo aqui. Né? Então, assim, primeira coisa, tudo que é diarreia é síndrome do intestino irritável. Então, um paciente jovem que tem diarreia, ele tem síndrome do intestino irritável ou não? Ou obrigatoriamente ele tem? Não, tem que tomar cuidado com isso sempre. Né? Então, a gente tem essa mania, hoje virou uma moda, né? A síndrome do intestino irritável. Então, qualquer jovem que tem dor abdominal e diarreia, tem algum grau de ansiedade, então ele está com síndrome do intestino irritável. Não é verdade. Né? Existem várias causas para as diarreias, né? Que são as causas infecciosas. Né? A gente tem as intolerâncias alimentares, então muitas vezes as duas coisas podem se sobrepor. Né? Tanto a síndrome do intestino irritável como uma intolerância à lactose, né, uma doença celíaca, que é uma intolerância a glúten que leva a alterações na endoscopia, leva a alterações de anticorpos, e a sensibilidade ao glúten. Né? A gente vê que tem pacientes também que têm sensibilidade ao glúten e não são pacientes que são celíacos. Né? E algumas outras coisas, né? Os tumores também podem causar, né? E algumas alterações metabólicas. Eu vi alguém colocando alguma coisa aí, né, sobre tireoide. Né? Os quadros de hipertireoidismo, por exemplo, eles também podem causar diarreia, né? Que é um aumento da função da glândula tireoidiana, que dentre uma das manifestações é a diarreia. Né? Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de diarreia e tem que tomar cuidado quando a gente fala de constipação. Por quê? Porque a síndrome do intestino irritável ela pode se manifestar de várias formas. Né? Ela pode ser diarreica, né? Ela pode ser constipativa, né? Com prisão de ventre, e ela pode ser mista. Né? Pode ser aquele paciente que em um momento da vida ele está ótimo, né? Ele não tem nada, e de repente ele começa a ter constipação, depois ele tem diarreia, e ele fica alternando nesse hábito, ele nunca está bem. Né? Então é bem bacana a gente saber diferenciar que existem quadros que são síndrome do intestino irritável e tem quadros que não são síndrome do intestino irritável.
Eu peguei algumas coisinhas para falar para vocês antes da gente abrir para as perguntas, porque eu acho que vai até esclarecer bastante coisa. Né? Se Uhum. vocês querem fazer qualquer pergunta aí, pode interromper. Tá? Ah, não, pode ficar à vontade aí e depois a gente abre para as perguntas aqui, que já tem um monte na caixinha de perguntas. Tá bom. Então, assim, importante, o que os pacientes com síndrome do intestino irritável sentem na maioria das vezes? Né? Então, esse paciente, ele normalmente tem um quadro emocional um pouco mais exacerbado, tanto os pacientes deprimidos, pacientes ansiosos, né? Na maioria das vezes, e eles têm uma hipersensibilidade no intestino. Né? Então, é um intestino que sofre mais do que um intestino normal. Ou ele contrai demais, né? E ele fica espástico, que a gente fala, ele começa a contrair demais e dá dor, ou ele para de contrair, reduz muito a contratilidade e prende o intestino. Né? Então a gente tem esses dois polos, né? E os polos que alternam entre um e outro. Né? Os sintomas podem ser, tem que ter dor abdominal, pode ter diarreia, pode ter a fase constipativa, pode ser alternante, normalmente tem aumento de produção de gás. Né? E a gente tem, a maioria das vezes, pacientes com quadro de ansiedade maior. Né? Como é que eu faço o diagnóstico? Isso é uma pergunta bacana. Né? Os pacientes vêm no consultório, paciente de 18, 20 anos que fez 2 colonoscopias. Nossa, ninguém acha meu diagnóstico, eu fiz colonoscopia e tal. Precisa de colonoscopia para todos os pacientes? Não precisa. Né? Antigamente, há uns anos atrás, a gente fazia esse diagnóstico, era um diagnóstico de exclusão. Então a gente precisava investigar o mundo inteiro para falar que o paciente tinha síndrome de intestino irritável. Então, às vezes, vinha paciente jovem, né? 20 anos, 25 anos, e para a gente dizer que o paciente tinha síndrome de intestino irritável, por mais absurdo que pareça, a gente tinha que fazer todos os exames antes. Né? Então, assim, é claro que existem condições que podem subsistir, elas podem surgir ao mesmo tempo. Então, por exemplo, não é porque você tem síndrome de intestino irritável que você não possa ter uma intolerância à lactose, né? Que você não possa ter uma intolerância a glúten. Né? Não é porque você tem sintomas de síndrome de intestino irritável que você não possa ter em algum momento alguma inflamação maior. Né? Mas, no geral, né, a síndrome do intestino irritável, ela é caracterizada como um paciente que tem dor abdominal, alteração da forma e da consistência das fezes. A dor, ela costuma melhorar ou piorar depois da evacuação. Né? A gente tem essas duas questões, mas normalmente ela tem relação com a evacuação e a alteração da frequência das fezes. Ou evacuar muito mais, tem pacientes que evacuam 5, 10 vezes por dia, ou evacuar muito menos. Né? Ficar dias e dias sem ir no banheiro, 7 dias, 10 dias. Tem pacientes que têm muita dificuldade. Né? Então, eu acho que o legal é a gente saber se todos os casos têm que ser investigados de uma forma mais profunda, se não tem que ser investigados, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer com esses pacientes. Então, assim, quando que eu, como médico, opto por fazer uma investigação mais profunda para esse paciente? Né? Então, assim, quando ele chega, a gente tem que levar algumas coisas em consideração, que eu acho que é muita coisa, tem muitas pessoas aí que me perguntaram isso, inclusive, e eu acho que é importante. Quando que a gente pensa que pode ser uma doença mais grave, ou quando a gente acha, olha, bom, tudo bem, tá tudo certo. Né? Não vamos se desesperar, não vamos nos afobar com uma série de exames que podem não levar a nada. Né? Então, a gente vê se o paciente tem algum sinal de alarme, quer dizer, se ele tem alguma coisa diferente. Então, a síndrome do intestino irritável, por exemplo, a gente não imagina que o paciente vai emagrecer 10 quilos em um mês. Né? Ela é uma doença funcional, quer dizer, ela não tem nenhum componente orgânico grave que faça a gente imaginar uma coisa dessas. Né? Então, o que acontece? A gente tem que verificar se o paciente tem sangramento nas fezes, se ele teve um emagrecimento muito intenso, né? Se o paciente tem algum sintoma, por exemplo, algum sinal ou sintoma de anemia. Né? Então, se ele está muito descorado, se ele está emagrecido, se quando ele tem essas diarreias ele faz quadros graves de desidratação, se ele tem que ficar indo para o pronto-socorro para tomar soro. Né? Porque, no geral, a síndrome do intestino irritável não costuma fazer nada disso. Né? Então, nessas situações, a gente costuma investigar um pouco mais. Né? Nos pacientes que têm mais de 50 anos também é uma situação onde a gente deve investigar, né? Porque já existem outras possibilidades de diagnóstico mais frequentes. Né? Talvez não mais frequentes, mas também são possibilidades que a gente tem que ficar de olho. Né? Então, aí surge uma série de coisas. Né? A gente, talvez acho que uma das coisas que as pessoas querem muito saber, né? O que ela vai encontrar nas fezes? Né? Então, assim, normalmente as fezes são fezes que às vezes têm catarro, né? Aquele muco que a gente fala, são fezes que ficam muito amolecidas, né? Ou ficam endurecidas em bolinhas. Né? O paciente vai no banheiro, parece que não consegue ir. E normalmente dá aquela sensação nas duas situações de evacuação incompleta. Quer dizer, o paciente tem a vontade de ir no banheiro, ele vai no banheiro, sai do banheiro e ele sente ainda que ele precisa ir.
ele sempre fica com essa sensação, olha, eu preciso ir de novo, preciso ir de novo, né? E aí surge um ciclo vicioso, que é uma coisa até interessante, né? Quantos pacientes não falam e quantos amigos meus, colegas já vieram conversar comigo, né? Falam assim, olha, poxa, mas eu tô com medo de sair de casa, né? Para eu sair, eu tenho uma situação especial, eu tenho uma prova para fazer na faculdade, eu tenho uma entrevista de emprego. Para eu sair de casa, eu preciso saber se tem banheiro, né? Porque ele fica tão dependente do banheiro, né, que ele precisa saber se onde ele vai ter condição de ir no banheiro, né? Então a doença, ela começa a criar um vínculo psíquico com o paciente também, né? Aquele paciente que começa a ter prejuízo na vida dele, né? E aí a gente entra, né, na parte médica para tentar chegar em algum ponto comum, né? Tem algumas coisas que a gente sempre sugere, que eu queria comentar também, mas eu não sei se você quer fazer alguma pergunta, se você quer aproveitar que eu tô vendo que o pessoal tá aí super, super, super. Tem um monte de pergunta aqui, e quando você falou esse negócio aí da pessoa evacuar e ter a sensação de evacuar, eu já tive síndrome do intestino irritável e eu tinha exatamente esse sintoma. E, quer dizer, não passava nunca essa vontade. E é muito interessante, a sua explicação tá excelente, tá todo mundo amando. E você quer continuar ou abro para a pergunta aqui? Eu acho que a gente podia comentar mais algumas coisinhas e aí ouvir o que o pessoal tem para falar. Eu vou tentar falar até umas 7h30 e aí a gente abre meia hora de pergunta. Tá ótimo. Bom, então, essas coisas que a gente tem que levar em consideração, pensar com calma e não se preocupar tanto, né, com a gravidade, porque a síndrome do intestino irritável ela não vai virar câncer. Né? Ninguém vai ter câncer porque tem síndrome do intestino irritável. Ninguém vai desenvolver uma doença grave porque tem síndrome do intestino irritável. Então, a primeira fase do tratamento, de conversar com o paciente, é falar, olha, não vai acontecer isso. Você não vai ter câncer por causa da síndrome do intestino irritável. Então, assim, é uma doença muito comum. 10 a 15% da população mundial tem síndrome do intestino irritável. Né? Então, em algum momento da vida, a maioria de nós aqui já tivemos esses sintomas. Né? Em algum momento, poxa, fazer uma prova, fazer isso, fazer aquilo, a gente tem. Né? E aí surge uma coisa que está muito na moda, né? Que deve ter vários nutricionistas aqui, né? Que é uma dieta específica que chama FODMAPs, né? E tem muita gente que, mesmo em situações diferentes, né? Situações não síndrome do intestino irritável, sugerem que o paciente tire tudo, tira glúten, tira lactose, tira tudo, e aí vê como é que fica. Nos pacientes com síndrome do intestino irritável, realmente, existe uma dieta específica que chama dieta FODMAPs, tá? Que nesta situação ela pode ser utilizada. Né? Na verdade, a gente sabe que uma boa parte dos pacientes, dependendo do trabalho que a gente lê, eles dizem que até 70%, eu não sei, na prática eu não acho que é 70%, né, na nossa prática médica, mas tem artigos que falam, né, que é uma dieta que melhora os sintomas dos pacientes de uma forma expressiva em até 70% dos pacientes. Né? O que acontece? Por que todo mundo não faz a dieta? Né? Se você fizer a dieta, você vai ficar livre da doença, entre aspas. Por que você não faz e pronto? Está resolvido o teu problema. Porque a dieta é uma dieta muito restritiva, né? O que é esse FODMAPs? A gente chama de FODMAPs uma dieta que é pobre em oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióis. Tá? O que são essas coisas? Eu vou dar uma lida básica aqui, porque tem muita coisa, mas eu vou falar do básico, para vocês saberem como é difícil seguir uma dieta para síndrome do intestino irritável. Né? Então, os monossacarídeos, por exemplo, a gente entra com xarope de milho, mel, maçã, pera, manga, aspargos, cereja, melancia, sucos de fruta, ervilha. Né? Os disacarídeos o principal é a lactose. Então não pode leite de vaca, não pode leite de cabra, não pode leite de ovelha, sorvete, iogurte, não pode creme, queijo, não pode nada. Né? Aí a gente entra nos oligosacarídeos. Então também não pode cebola, alho, trigo, cuscuz, farinha. Né? Tem muitos grãos que não pode. Né? Aí tem muitas verduras escuras, alcachofra, beterraba, aspargo. Né? Os oligosacarídeos, lentilha, né? Grão de bico. Né? E os polióis, que são xilitol, manitol, sorbitol, que são uma série de açúcares. Né? Damasco, pêssego, nectarina, uma série de coisas. Então, por que a gente não usa essa dieta, simplesmente falar para o paciente, olha, segue essa dieta que você vai ficar 70% melhor e acabou. Né? Porque não é bem assim. Né? Assim, é uma coisa complexa de se fazer. Né? A gente costuma orientar os pacientes, principalmente os pacientes que começam sintomas agora, né? A tentar evitar essas coisas. E aí, como é que a gente faz? O paciente vai ficar a vida inteira sem comer essas coisas?
Não pode, né? Não dá para fazer o paciente ficar a vida inteira. Então você vai falar para o paciente que, olha, quando você for no restaurante, você leva a sua marmita, tá? Quando você for sair com seus amigos, você leva a sua marmita. Não Não é dá, viável, né? não dá, né? Então, a gente costuma falar assim, olha, você tira todos esses grupos de alimentos e depois você vai reintroduzindo de um a um, né? Ou de grupo por grupo, né? Ou de um a um, e vai verificando qual desses alimentos te faz mal, né? Para você tentar tirar da tua dieta definitivamente e tentar reduzir bastante os sintomas da síndrome do intestino irritável, né? Eu costumo falar assim que muitas vezes isso é muito difícil, então a gente costuma procurar uma forma de tratar o paciente de acordo com os sintomas principais dele, né? Então, se você tem um paciente com constipação, você pode usar fibras solúveis, você pode usar alguns medicamentos laxativos, você pode usar alguns medicamentos procinéticos. No Brasil a gente só tem um, infelizmente, nos outros países a gente tem mais coisa, né? A gente pode utilizar nos quadros de diarreia, por exemplo, a gente pode utilizar medicamentos que regulam a contratividade do intestino. A gente pode utilizar alguns antidepressivos, não necessariamente para o tratamento de depressão, né? Às vezes a gente usa doses mais baixas para fazer com que o intestino contraia menos, que eles têm essa função. Alguns deles têm como efeito colateral, entre aspas, essa função, né? Uhum. E tem o que o pessoal está gostando demais, né? Que tá uma coisa que a gente vem falando muito, que são os probióticos, os prebióticos, os simbióticos, né? Que são os medicamentos que estão sempre relacionados a, por exemplo, os probióticos que são mais falados atualmente são os lactobacilos vírus, né? Então, as pessoas me perguntam muito no consultório, doutor, mas se eu tomar Yakult, né? Eu vou melhorar do meu intestino, né? Como é que vai ser? Se eu tomar Yakult eu resolvo, tal? Não é bem assim. A gente sabe que tem muitos probióticos que podem ajudar, né, no quadro da síndrome do intestino irritável, né? Só que a gente tem que saber a cepa que a gente está utilizando, ou seja, o tipo de probiótico que a gente está utilizando, a quantidade que a gente está utilizando, que a gente precisa ter pelo menos 1 bilhão, né, 10 a quinta de probióticos, né? E para que exatamente a gente está utilizando, né? Esse é um mundo que a gente não conhece direito, né? O mundo dos probióticos. A gente sabe, através de alguns artigos, olha, para pacientes que têm mais dor abdominal, o probiótico tal é melhor. Para pacientes que têm mais diarreia, o probiótico tal é melhor. Para pacientes que têm mais constipação, vamos tentar usar o probiótico tal para tentar acelerar a velocidade do trânsito. Entendeu? Então, tem algumas coisas, alguns probióticos que ajudam mais para algumas coisas. Alguém acabou de perguntar aqui no meio se todo mundo pode usar probiótico. Eu até achei engraçado. Acabou de estar falando probiótico, alguém perguntou. Né? Então, assim, depende, né? O probiótico, na maioria das pessoas, ele vai muito bem, né? A maioria das pessoas respondem bem ao probiótico. Mas hoje eu estava lendo um trabalho, inclusive, né, que foi um dos trabalhos mais modernos, que diz que para a gente ter benefício no probiótico, por exemplo, como a gente não conhece todas as cepas, às vezes 6 ou 7 pacientes precisam ser tratados com probiótico para a gente ter um paciente com melhora, né? Então, o probiótico ele pode ajudar muito, né? Ou ele pode não ser tão eficiente, principalmente se a gente não souber exatamente o que a gente está procurando, né? A gente vê muita gente hoje em dia fazer aquelas fórmulas gigantes, né? Com não sei quantos mil probióticos. A gente precisa saber o que a gente está tentando tratar, né? Se a gente está procurando tratar uma dor abdominal, é uma coisa. Se a gente está tentando tratar um paciente que é constipado, a gente procura utilizar mais outros probióticos. E assim por diante, né? Existem os prebióticos também, né? Que também são substâncias que podem fazer com que os probióticos existam, né? Então eles servem como se fossem alimentos para os probióticos, que são super importantes para o intestino. E existem os simbióticos, que eles vivem junto com a flora intestinal do paciente, né? Uma coisa que por que a gente fala tanto em probiótico, em simbiótico, em prebiótico? Porque a síndrome do intestino irritável, ela tem uma disbiose grande. O que é disbiose? É quando a flora do intestino, ela não está normal, né? A gente tem, às vezes, um aumento das bactérias ruins e uma redução das bactérias boas, né? Então, a disbiose significa que alguma coisa está errado. O equilíbrio do intestino não está certo. É por isso que a gente tenta reequilibrar o intestino de alguma forma, né? Ou com os probióticos, ou às vezes com os prebióticos, às vezes retirando alguns alimentos que causam aumento da produção de gás e dos sintomas dos pacientes. Então, a gente vai sempre lidando com essa realidade, né? E existem outras coisas que a gente costuma fazer também, né? Existem medicamentos que diminuem a contratividade, existe uma série de coisas que a gente pode fazer para deixar o paciente da melhor forma possível, né? Então, eu acho que, assim, o básico, eu acho que eu acabei comentando com vocês.
né? Eu acho que eu queria abrir para o pessoal perguntar, né? Eu não vou me aprofundar demais em fisiopatologia, como é que funciona, como é que vai. Eu só quero citar uma coisinha, que o intestino, né? Ele tem muito neurotransmissor, né? Então, a gente tem um eixo, por que a gente sente tanto? Né? Porque a gente tem um eixo cérebro-intestino, né? Então, existe uma ligação neuronal do cérebro com o intestino, né? Então, isso é uma coisa importante. Né? Por que a doença tem tanto fato psicossomático? Por que o emocional influencia tanto o intestino? O que um tem a ver com o outro? Né? Tem a ver que existe essa suscetibilidade maior, esse caminho de neurotransmissores, né, que estimulam a contratilidade do intestino ou a falta de contratilidade do intestino. É muito interessante isso, porque eu até ia te perguntar se o intestino é considerado o nosso segundo cérebro, e pelo jeito é, né? Muita gente fala isso, né? E eu acho que sim, né? Eu acho que a resposta é sim. A gente tem muito neurotransmissor, né? Tem alguns trabalhos aí que falam, olha, 70% dos nossos neurotransmissores estão no intestino e tal. Eu acho que sim, a gente tem bastante neurotransmissor no intestino. E eu acho que sim, a gente poderia utilizar essa comparação. É claro que Uhum. dentro das devidas proporções, mas eu acho que sim, a gente poderia usar isso. É, interessante. É, primeiro, antes de abrir para as perguntas, agradecer a mega aula que você deu para a gente. Está todo mundo amando e cada vez sobe mais o número de pessoas que entram. Eu vou tentar pegar aqui vou só pedir para as pessoas fazerem as perguntas aqui no ponto de interrogação, porque são muitos comentários, aí fica difícil de pegar. Ó, essa daqui que você citou, o síndrome de intestino pode causar câncer, que é o que todo mundo tem medo, né? Essa Maíra, né? Isso. Ela perguntou da doença de Crohn, né? Uhum. Primeiro, síndrome de intestino irritável, que é o que a gente está falando, não. Não existe relação de síndrome de intestino irritável com câncer. Doença de Crohn, que é uma outra coisa que a gente pode conversar numa outra situação, é uma doença bem mais grave, é uma outra coisa, né? É uma doença bem mais grave, que pode ter complicações sérias, né? Essa doença tem um risco aumentado do paciente desenvolver câncer, principalmente se ele não fizer o tratamento. Entendi. Mas não é o caso do intestino irritável. Entendi. Ó, aqui, ó, próxima pergunta. Tá? Ela quer saber se existe uma relação com doenças autoimunes. A fisiopatologia, quer dizer, o surgimento do intestino irritável, ele não é perfeitamente compreendido. A gente não sabe exatamente todas as causas e tudo que faz o intestino ser assim. Mas uma das teorias, a gente acha que tem um componente, sim, de autoimunidade. Né? Quer dizer, que o próprio organismo produz contra ele. Na verdade, a gente sabe que existem várias coisas, né? Que existe a alteração da flora do intestino, né? Das bactérias e dos lactobacilos, né? Que existe essa questão de que pode ter relação com a autoimunidade, pode ter relação com permeabilidade, ou seja, com a quantidade de líquido que está fora do intestino. Tem uma série de coisas, mas pode ter um componente de autoimunidade. Os trabalhos falam que é possível, sim. Olha, ó, aqui, ó. Ansiedade e depressão pode causar anemia crônica? Difícil, né? Muito difícil, né? Os quadros de ansiedade, quadros de depressão, normalmente são quadros relacionados ao quadro psicossomático. A não ser que o paciente deixe de comer e deixe de ter a alimentação correta, né? Ele não tem, assim, muito motivo para ter anemia. No geral, inclusive, a síndrome de intestino irritável também não, né? Ela não costuma dar anemia. Inclusive, a anemia, quando a gente tem um exame com anemia, a gente começa a pensar um pouco mais em algum outro tipo de doença. E a gente pensa mais que talvez possa ter alguma doença mais importante, a gente investiga. Ah, entendi. Ó, aqui, ó, interessante. A Mana Guimarães. Tenho ansiedade e intestino muito preso. Tem relação? Tem, né? Tem. A síndrome do intestino irritável pode ser constipativa. Ela pode prender o intestino. Né? A ansiedade pode estar relacionada a isso. Né? E aí a gente entra naquela cascata toda que eu falei, que às vezes o paciente ele está acostumado, muitas vezes ele vem no consultório e fala assim, doutor, eu já passei em 10 médicos. A conversa começa assim, não está conseguindo no banheiro, não adianta, já me deram todos os remédios, já fizeram isso, já fizeram aquilo, eu nunca vou. Né? E aí a gente tem que explicar para o paciente assim, primeira coisa, que quando a gente fala de constipação funcional, é uma coisa, né? Quer dizer, o paciente não tem síndrome de intestino irritável porque ele não tem dor, tá? Ou ele tem síndrome de intestino irritável porque ele tem dor. Nas duas situações, quando ele é constipado, quando o intestino é muito preso, né? A gente tem que procurar um caminho. Então,
Dependendo da situação, a gente pode pensar em fibras, principalmente as solúveis, porque as insolúveis não são muito legais para a síndrome do intestino irritável, né? A gente pode pensar em medicamentos que são laxativos, claro que não são aqueles laxantes que o pessoal compra sem receita na farmácia, né, que toma um monte de laxante de colonoscopia e acha que isso está trazendo benefício, que só prejudica mais o intestino, né, inflama mais o intestino, né? Mas existe uma série de coisas que a gente pode fazer para normalizar isso e tem relação sim. Ai, entendi. Muito, muito boa a explicação e a aula é incrível. É, vou pegar aqui uma outra pergunta. Ó, essa daqui, ó. Qual exame detecta a síndrome do intestino irritável? Se existe algum? Tá, então, a síndrome do intestino irritável, essa pergunta seria uma pergunta muito boa para uns 20 anos atrás, mais ou menos, não sei exatamente quanto tempo, mas seria boa para muito tempo atrás. Antigamente, não, a gente fazia um monte de exame para dizer, olha, não tem nada, então você tem síndrome do intestino irritável. Hoje não. Hoje existem os critérios, que chamam critérios de Roma 4, tá? Que são critérios para a síndrome do intestino irritável, que explicam para a gente, fazem a gente supor que um paciente tem doença, síndrome do intestino irritável, inclusive fecham o diagnóstico, mas isso não significa que o paciente não tenha mais nada, né? Pode ser que ele tenha alguma outra coisa, né? Pode ser que ele tenha uma outra doença associada, uma intolerância alimentar, um aumento da produção de bactérias do intestino delgado, que é um super crescimento de bactérias. Isso é uma série de coisas que podem estar assim, caminhando concomitantemente, né? Mas no geral, a resposta para ele é assim, no geral, é manifestação clínica, né? É esse critério de Roma 4 que faz a gente fechar o diagnóstico. Olha, perfeito. Vamos pegar aqui, ó. E tem muita gente que tem produção excessiva de gases, o que o Ebert está perguntando. Uhum. Então, a produção excessiva de gases, ela pode, é o que a gente chama de bloating, né? Os médicos a gente chama de bloating, na verdade, assim, é uma característica importante da síndrome do intestino irritável, mas não necessariamente só dela. Tem pacientes que têm outras causas que podem aumentar a produção de gás. Por exemplo, a intolerância à lactose. Por exemplo, a doença celíaca. Por exemplo, a intolerância a glúten não celíaca. Então, tem uma série de coisas que podem aumentar a produção de gás. A gente tem que fazer o diagnóstico para poder ir atrás do tratamento. Ah, perfeito. Ó, aqui o Jack falou assim: tenho prisão de ventre terrível, só funciona com laxante. De modo geral, o que dá para falar sobre isso? Então, isso pode ter relação se tiver dor abdominal e fizer parte dos critérios que a gente está falando, né, os critérios de Roma 4, que estão disponíveis aí na internet para todo mundo que quiser ver. Tá? Se o paciente realmente tem um intestino muito preso e só funciona com laxante, e ele tiver síndrome do intestino irritável, a gente tem que pensar em melhorar a flora intestinal dele e fazer com que o intestino funcione de uma maneira correta. Então, tentar fazer ele, através de procinéticos, de alguns medicamentos que alteram a frequência da contração do intestino, fazer ele contrair mais. Né? Algumas outras coisas podem ajudar, né? Então, a gente pode utilizar alguns tipos de fibra que podem formar mais bolo, né? Tomar bastante líquido. Exercício físico é fundamental para a síndrome do intestino irritável constipativo, né? Uma série de coisas podem ajudar. Mas existem medicamentos super modernos, existem coisas que a gente pode fazer para resolver o problema. Ah, perfeito. Ó, a Leninha falou aqui, ó, que tem tudo a ver com o nosso tema, né? Uhum. Diarreia sinto muito quando estou com ansiedade. Exato, né? É isso mesmo, né? Muitas vezes a síndrome do intestino irritável diarreica, ela é bem comum, né? É o que eu falei, assim, situação de prova, entrevista de trabalho, é muito comum, né? E às vezes a gente tem que, quando o paciente tem o diagnóstico mesmo, quer dizer, ele tem que ter pelo menos uma vez por semana, né? Os sintomas, com início nos últimos 3 meses, né? Assim, uma vez por semana nos últimos 3 meses e que ele tenha tido o primeiro quadro há 6 meses, para a gente dizer que é intestino irritável. Sendo intestino irritável, ela tem que fazer o tratamento para não ter mais essas repetições desses quadros. Ah, perfeito. Ó, aqui a Vilma perguntou: as fezes em formato de bolinha se resolvem com probióticos? O probiótico pode ajudar bastante, né? Isso, as fezes em formato de bolinha, elas têm característica da síndrome do intestino irritável constipativa, na maioria das vezes. Existe uma escala, inclusive, que eu costumo mostrar para os pacientes no consultório, que chama escala de Bristol, né? É uma escala que mostra o aspecto das fezes, desde das fezes mais constipadas, cheias de bolinhas, até aquelas fezes pastosas e diarreicas líquidas, né? Então, o probiótico pode ajudar,
né? A ingesta de alguns tipos de fibras podem ajudar. O uso de alguns medicamentos laxativos que são permitidos, que não são medicamentos que vão inflamar o intestino e tudo, podem ajudar. Tem uma série de coisas, né? Assim, numa live, né, sem dar nenhuma conduta médica, o que eu posso falar para esses pacientes é assim, a gente tentar aumentar um pouco da ingesta de fibras, né, que pode ajudar bastante, né, das fibras da alimentação mesmo, né, e fora... E os alimentos, assim, que mais tem fibras, para quem não sabe, quais que são? Então, o paciente que não tem muitos gases, né, porque a gente tem que sempre pensar se ele tem muitos gases, porque se ele tem muitos gases e a gente der muita fibra, dependendo do tipo de fibra, né, se forem fibras não solúveis, ele vai piorar o quadro, né? Então, assim, muitas vezes, se o paciente não tem muitos gases, mas ele tem mais um intestino preso, a gente pode usar mamão, né, ameixa preta, o mamão de preferência o papaia, porque ele tem uma substância que chama papaina, que é diferente do que vem nos nossos formulados, nos nossos medicamentos prontos, né? Ele pode usar farelo de trigo e linhaça, tem que tomar cuidado, né? Porque o paciente que tem muita produção de gás, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Porque pode aumentar um pouco a produção de gás, né? E alguns outros que vêm assim em verduras, em legumes, mas aí precisa ver exatamente se o paciente tem esse bloating, né? Que pode piorar em algumas situações com FODMAPs, ou se não tem, né? Porque uma coisa interessante é o seguinte: os FODMAPs, né, que são esses alimentos que eu falei, que são alimentos que costumam produzir muita fermentação, eles são fibras solúveis. Então, em algumas situações, eles não devem ser utilizados, mesmo sendo fibras solúveis, certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, assim, de falar para os pacientes assim, olha, todo mundo pode tomar fibra, né? Tá com o intestino preso, todo mundo pode usar fibra. Todo mundo pode tomar psyllium, todo mundo pode... Não é assim, né? Não A é, gente tem que não ver é quais simples, são... né? Não é. A gente precisa ver quais são os sintomas do paciente e tratar direto os sintomas. Exatamente. E uma dúvida pessoal que eu tenho, que eu tomo muita água na ideia que isso vai me ajudar no intestino. Eu tô certo ou não precisa tomar muita água? Você está certo, né? Eu sempre falo para os pacientes que água é o combustível do intestino. Carro sem Olha, gasolina não funciona e intestino sem água também não funciona. A gente precisa ingerir água, principalmente para quem come bastante fibra. Porque se você ingerir muita fibra, principalmente fibras insolúveis, e não tomar água suficiente, você vai empedrar as fezes. Você está dando fibra, você está dando consistência para aquelas fezes, mas você não dá líquido. Então você vai endurecer as fezes. Tem que tomar cuidado com o líquido. Se você usa fibras e fui lá na farmácia, o farmacêutico me disse que essa é a melhor fibra que tem. Aí você começa a tomar uma fibra e não toma nada de água, né? E aí começam a surgir os problemas, né? As fezes podem ficar mais endurecidas, você pode começar a ter fissura anal, que são feridinhas na região do ânus. Você pode começar a desenvolver hemorroida pela força que você faz para evacuar, né, para ir no banheiro. Então tem uma série de coisas que a gente tem que ficar de olho. e eu não sei se é possível dizer assim de maneira geral, né? Se existe algum quantidade recomendada de água por pessoa, é possível ou é ainda muito individual? Eu acho que é muito individual, porque depende da pessoa se faz muito exercício físico, quanto que Sim. tem de perda, né? Eu acho que aí depende bastante, né? Depende muito do perfil de cada um, depende se é idoso, depende se tem insuficiência cardíaca. Se você pega um idoso que tem insuficiência cardíaca, ele não pode tomar muita água, né? Se você pega um paciente jovem que faz um monte de exercício físico, a gente tem que ajustar essa ingesta hídrica. Mas, no geral, para pacientes saudáveis, né, que não tem nenhuma comorbidade, jovens e tal, não tem nenhuma comorbidade, que eu quero dizer, não tem nenhuma doença associada, a gente sempre fala nesse número cabalístico dos 2 litros. Mas tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar Ah, cuidado. entendi. Não é simples assim. Não, não é. Vou pegar aqui uma outra pergunta. Ó, essa daqui que dá, é, é do Deco Real. Gastrite pode ajudar a ter intestino irritável? Olha, gastrite e intestino irritável são coisas diferentes, né? Assim, Hum. uma coisa é o estômago, outra coisa é o intestino. Mas o quadro emocional, né, ele pode interferir nas duas coisas, né? Então, a gente ter um aumento do quadro de ansiedade e tal, pode fazer a gente aumentar, não é o risco de gastrite, porque gastrite é uma inflamação da mucosa, né? Não tem nada a ver com a inflamação em si. Tem a ver com a dispepsia, que a gente fala, que é a dor ou desconforto na região superior do abdômen. Isso sim, a gente pode ter um risco maior de dispepsia, dependendo do quadro emocional, e pode ter um risco maior de ter síndrome de intestino irritável. Então, são duas coisas paralelas, né, mas são duas doenças funcionais, ou seja,
elas não têm nenhum componente orgânico, não tem nada de grave nas alterações dos exames que comprovem o surgimento da doença. Ah, perfeito. Ó, aqui, ela comentou aqui, boa noite, minha barriga faz muito barulho, são gases presos? Pode ser, né? Pode ser. É difícil dizer assim, mas pode ser que seja. A gente teria que ter Entendi. um pouco mais de uma análise um pouco mais profunda. Ó, esse aqui é interessante, ó. Quais exames preventivos devem ser feitos anualmente? Essa pergunta é aquela resposta clássica, depende, né? Depende Ah, depende da tua idade, né? Depende do grau de comorbidades que você tem. Né? Anualmente, eu acho uma coisa complicada. A gente não faz rastreio para síndrome do intestino irritável. Então, você teve uma diarreia uma vez na vida, você não vai ficar fazendo rastreio. Você não vai ficar fazendo exame de sangue todo ano, exame de fezes, exame de... A gente não faz isso. Né? A gente só faz rastreio, né, para doenças graves. Então, pacientes que têm mais de 50 anos, né? Agora, teve uma alteração no consenso, uma alteração recente, que se fala com 45 anos. Pacientes acima de 45 anos têm que fazer um exame de colonoscopia pelo menos a cada 5 anos, dependendo do que aparece no exame. Se tiver alguma coisa mais grave, a gente pode precisar antecipar esse período. entendi, perfeito. Doutor Rodrigo, eu queria perguntar uma dúvida pessoal. A questão de. é, eu esqueci, depois eu lembro. Ah, Vamos, sem vamos, problemas. vamos pegar aqui, ó. Ó, todo mundo tá falando de ansiedade, não tem como não pegar essa pergunta aqui, essa afirmação. Estou muito ansioso. Eu acho que é a doença do século, né? Existe, e essa associação ela existe, né? Então, muitas vezes, o tratamento da síndrome do intestino irritável passa pelo tratamento da ansiedade. Existe um ponto que o gastroenterologista, como clínico e como quem estuda essa doença, ele vai, né? Então, a gente vai até um determinado ponto, até o uso de alguns antidepressivos se for necessário, né? Quando os quadros de ansiedade são muito intensos, né? Quando o paciente tem um transtorno de ansiedade que não responde ao tratamento mais convencional, diríamos, aí a gente encaminha esse paciente. Mas, no geral, a gente costuma resolver com medicamento, exercício físico, que é de suma importância, né, para esses pacientes, e também com psicoterapia, que também é super importante. Não adianta só dar o medicamento e não abordar as causas da ansiedade. Com certeza. É totalmente isso. Eu lembrei da pergunta que eu ia fazer, saindo um pouco da síndrome do intestino irritável. É, muita gente tem gastrite, né? Por diversos motivos. Quando que é necessário fazer a endoscopia e qual que é o limite disso até fazer tratamentos com remédios assim, que nem o pantozol, e etc., omeprazol, e até que ponto tem que fazer a endoscopia? Olha, eu sempre falo que o considerado bom médico pelo paciente é aquele que passa um remédio e pede um exame. Né? Então, o paciente vai para o consultório, ele quer que você passe um remédio e peça um exame. Né? Se o médico não pede exame, ele não sabe, né? Ele tá viajando. Né? Não é bem assim também. Né? Então, assim, a endoscopia, a gente acaba pedindo muito mais porque o paciente tem ansiedade, ele quer ver o exame, né? Ele quer ver a Ah, endoscopia e tal. Mas, no geral, a gente costuma pedir ou para pacientes que têm algum sinal de alarme, sangramento, perda de peso, pacientes que têm uma dor muito intensa, que não responde ao uso desses medicamentos, inibidores de bomba de próton, ou para pacientes que têm uma idade acima de 40 anos no geral. Né? Quando o paciente já vai ficando mais velho, que ele tem um aumento de risco de ter alguma coisa a mais, a gente pesquisa, a gente faz endoscopia. Aí algumas pessoas falam assim, olha, mas como é que faz? Né? E se o paciente tiver H. pylori, por exemplo, que é uma bactéria, né? Como é que a gente faz para saber se a gente não fizer endoscopia? Então, esse é um probleminha, né? A gente só consegue saber se o paciente tem H. pylori ou através da endoscopia, né? Ou através de um teste que chama teste respiratório, né? Com carbono expirado, que é um teste que o paciente assopra para saber se tem a bactéria, que é pouco disponível, né? Pouquíssimo disponível no nosso meio, né? Ou através de um exame que é um exame de fezes e tal, mas que não é muito específico. Uma vez que o paciente teve, ele pode continuar tendo exame positivo, a gente não costuma usar muito. perfeito. Vamos pegar aqui mais perguntas, porque o que não falta aqui é pergunta. Eu já ouvi falar nesse kefir, eu não sei nem o que que é. Kefir pode ajudar? Tem vários estudos, vários trabalhos que falam sobre kefir, né, que é um tipo de um probiótico.
Mas existem alguns efeitos colaterais aí que podem estar associados, tem alguns relatos aí de que pode alterar alguma coisa das enzimas hepáticas e tal. Assim, kefir assim, tem trabalhos que dizem que ele pode ajudar, né? Eu não costumo utilizar muito kefir, não, mas tem trabalhos que falam que eventualmente ele pode ajudar. É que a questão dos probióticos, ela não é uma questão ainda 100%, né? A gente está estudando muito ainda sobre probióticos e sobre realmente quais são os efeitos deles. A gente tem trabalhos que, por exemplo, que colocam uma lista gigante de probióticos e dizem, olha, esse ajuda para isso, mas não ajuda para aquilo. Esse ajuda para isso, não ajuda para aquilo. Então a gente fica um pouco na dúvida. Mas tem trabalhos que dizem que o kefir pode ajudar alguma coisa assim. Ah, entendi. Perfeito. É, e e para quem não sabe o que é probiótico, o que que é probiótico? Então, o probiótico, no geral, são lactobacilos, né? Eles podem ser lactobacilos, bifidobactérias. São componentes que o intestino deveria ter, né? Do ponto de vista microbiológico, são substâncias, são componentes microbiológicos, bactérias e lactobacilos, que fazem com que o intestino mantenha uma homeostase, ou seja, que ele funcione da forma correta. Quando você tem déficit de probiótico, de alguns tipos de probiótico, principalmente, você pode ter uma pior saúde do intestino, né? Então, aí que vai o estudo cada vez mais dos probióticos, que eu acho que talvez seja o grande futuro aí da síndrome do intestino irritável, né? É muito complexo, porque a gente tem uma série, centenas, milhares de probióticos, e a gente tem que estudar cada um para cada coisa, né? Então, é muito complicado ainda ter tanta embasamento para falar de probiótico. Tem alguns que a gente conhece muito bem, mas no geral a gente tem que ter cuidado para falar sobre eles. É, perfeito. É, eu tô amando aqui sua aula, e todo mundo tá amando. Tem 300 pessoas agora até ao vivo assistindo. Parabéns, doutor Rodrigo. Que Ó, bom, obrigado. é, o que fazer para controlar a diarreia na hora da crise de ansiedade? Se tem alguma coisa para fazer, né? A Kelly perguntou. Olha, existem vários medicamentos probióticos, existem alguns medicamentos que diminuem a contratilidade do intestino. A gente tem uma série de medicamentos, inclusive medicamentos novos, que eram utilizados para outras coisas. Nós temos um medicamento muito comum que a gente utilizava para enjoo, por exemplo, né? E agora a gente utiliza muito para reduzir a contratilidade do intestino. É proibido do ponto de vista médico a gente fazer esse tipo de coisa, né? Consulta por aqui. Mas Sim. existem uma série de coisas que a gente pode fazer para reduzir. Né? Tem os medicamentos clássicos que a gente usa aí, que os pacientes que têm dor diminuem até a contratilidade. Mas existe uma série de coisas que a gente pode fazer para tentar tirar o paciente da crise. Perfeito. Sabe uma dúvida que eu tenho? É, o psicólogo e o psiquiatra é possível atender online, né? Funciona, você atende online ou só presencialmente? Não, eu tenho atendido muito online. Assim, a gente teve que se adaptar, nós médicos, assim, por mais que a gente tenha a vontade de poder atender todos os pacientes, a gente teve que se adaptar a essa pandemia. Né? Uhum. Então, algumas doenças, é claro, tem doenças que às vezes eu atendo hepatologia também, eu tenho pacientes cirróticos graves, né, que são pacientes com líquido na barriga, que tem uma série de complicações que precisam ser examinados. Né? Agora, a gente tem se adaptado e tendo feito alguma coisa para que os pacientes não percam totalmente a assistência, principalmente aqueles pacientes que têm mais fatores de risco e maior risco de desenvolver uma doença grave do COVID, por exemplo. Ah, perfeito. Então, eu queria fazer uma pausa aqui para apresentar para as pessoas. Quem quiser te procurar, você atende em São Paulo, né? É, na rua Itapeva. Eu tenho dois consultórios, né? Eu atendo em hospitais também, mas eu tenho dois consultórios, um na rua Itapeva, né? E um deles é em São Caetano do Sul, né? A gente tem essas duas unidades e a gente vai variando dependendo do dia da semana. Tá? Ah, perfeito. Deixa eu pegar aqui mais perguntas, porque tem muitas. Peraí. Ó, aqui a pergunta tá longa, mas perguntaram sobre o whey protein. Se isso faz mal para o intestino ou se pode tomar. Outra pergunta que depende, né? Precisa Ah, ver. O whey protein, na verdade, ele é baseado nas proteínas do leite, né? Então a gente precisa saber se o paciente tem alguma intolerância a algum componente, principalmente a lactose, né? Existem duas marcas, né, específicas aí que tem whey sem lactose, né? Mas precisa verificar. Às vezes pode fazer mal e às vezes não, depende da doença do intestino que o paciente tem. entendi. E
E eu mesmo tenho uma cisma, eu não sei se é da minha cabeça ou não, que quando eu tomo leite, mesmo sem lactose, dá a impressão que eu quero ir no banheiro. E eu acabei cortando o leite da minha vida. Isso pode ou não? O leite, além da lactose, é um alimento muito gorduroso, né? Então, Ah, às vezes, pessoas que têm uma dificuldade maior de digerir gordura e tudo podem ter, né? E tem alguns pacientes que contam umas histórias, assim, que eu talvez acredite, né? Assim, a gente não sabe exatamente o quanto esses alimentos são 100%, né? Então, por mais que eles tenham vigilância, tenham Anvisa, tenham tudo o que precisa ter, alguns pacientes falam, né? Que, olha, eu tô comendo queijo sem lactose, mas mesmo assim eu tô tendo quadro de diarreia. Não sei te dizer, né? Tem pacientes que realmente falam isso. A gente sabe que pacientes que ingerem uma quantidade grande de gordura podem ter dificuldade de digerir gordura por algum outro motivo, né? Mas não sei te dizer assim com profundidade. entendi. Vamos pegar aqui. Aqui deu alerta de. A gente só tem mais 10 minutos, então vamos pegar aqui uma pergunta. Deixa eu ver. Se você quiser fazer alguma consideração enquanto eu busco aqui. Aqui, ó. É, a relação com labirintite da Alessandra. Não, a síndrome do intestino irritável no geral não tem alteração de labirinto, né? Labirintite é uma questão otorrinolaringológica, mas uma coisa que a gente vê é que muitos pacientes que têm transtornos de ansiedade podem desenvolver sintomas de tontura, esse tipo de coisa. Pode ser uma das manifestações psicossomáticas da ansiedade. Então, às vezes, a gente vê um paciente que vem com síndrome do intestino irritável e ele tem uma série de outros sintomas, às vezes, que não tem muita relação, né? Mas a ansiedade poderia gerar sintomas de tontura, por exemplo. Ah, entendi. É, aqui, ó. Ela tá perguntando qual os tipos de fezes ideal e se é que existe, né? Não sei. Cada organismo tem o seu tipo de fezes, né? Assim, no geral, o aspecto é o aspecto normal, né? Na nossa escala de Bristow, né? Quando as fezes são muito amolecidas demais ou diarreicas, alguma coisa está acontecendo, né? E quando as fezes são muito endurecidas demais, né? Quando elas estão em formas de bolinha, por exemplo, também tem alguma coisa acontecendo. Mas não existe uma consistência perfeita das fezes, um aspecto perfeito. Entendi. Olha, eu tenho. Vamos tentar encerrar agora, porque essa live não pode deixar de ser salva. É histórica aqui, então eu vou até pedir para você dar uma concluída para a gente finalizar. E aí a gente pode marcar semana que vem, que fez muito sucesso aqui. Com certeza todo mundo vai querer te ouvir de novo. Tá certo. Bom, eu acho que a gente conversou um pouco sobre síndrome de intestino irritável. Existe muita coisa na doença, existe muita coisa no intestino, uma série de coisas de fígado, nossa especialidade é gigantesca, né? Então, assim, eu tentei passar para vocês alguma coisa do dia a dia, né? Alguma coisa que possa ajudar no dia a dia de vocês, né? Eu queria novamente agradecer a presença de todas essas pessoas, todas essas perguntas. Fico feliz que as pessoas tenham interesse na especialidade, né? Queria de novo te agradecer, Rodrigo, pela oportunidade aí de falar com todo esse pessoal, né? De poder mostrar um pouco da especialidade, tirar um pouco do foco do Covid, né? Que o pessoal está muito É, focado no Covid, né? E, exatamente. não surgiu esse assunto, mas existe também as manifestações gastrointestinais do Covid também, né? Então, de repente, em um outro momento a gente até pode conversar sobre isso. Mas a nossa especialidade ela é muito ampla, né? Talvez seja uma das maiores de todas, né? E a gente está tudo disposto aí, o que vocês precisarem, quiserem conversar, tirar dúvidas, passar o tempo na quarentena, a gente está aí à disposição. Olha, perfeito, doutor Rodrigo. Você deu uma aula aqui exemplar. Eu adoraria fazer novamente live com você. Então, Maravilha, vamos combinar, com certeza, foi muito bacana. é muito bacana. Então, tá ótimo. É, então é isso aí. Eu vou encerrar para não. Só para não. Aqui, ó, a audiência tá super alta, mas eu tenho que encerrar para garantir a live salva. Tá bom, Tá combinado, certo? combinado. Obrigado, pessoal. Valeu, Rodrigo. Espero que a gente se veja em breve. Valeu, doutor Rodrigo. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, Valeu. tchau.